Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos, amigos. Nesta manhã eu quero contigo nós estarmos nessa programação Tabernáculo do Deus Altíssimo para engrandecer o nome do nosso Deus através da leitura bíblica e da oração. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos, ó Deus, por esta manhã, agradecemos, ó Pai, pelo Teu Santo Espírito, pela Tua sagrada presença. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, fortalecido e a Tua boa mão tem sido conosco. Então nos ajuda, Senhor Deus, a romper com as barreiras, com as dificuldades, ó Pai, que aonde colocarmos a planta dos nossos pés, ó Pai, que o Senhor esteja conosco, que nós venhamos ser bem-sucedidos. Oh Deus Israel, que os Teus anjos estejam acampando ao nosso redor, ó Pai, sendo, Senhor Deus, nosso escudo e fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Visita-nos, protege-nos, manifesta, Senhor Deus, a Tua glória. Faça, Senhor Deus, com que nós cresçamos na Tua graça e no Teu conhecimento, da saúde, da paz, da alegria e prosperidade. Aqueles, Senhor Deus, que tem clamado ao Senhor pelo pão cotidiano, ó Deus, nós te pedimos infinitamente, Senhor Deus, e assim, Senhor Deus, com o coração, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, a estar te buscando, a estar, Senhor Deus, nos reverenciando, Senhor. Então faça, Senhor Deus, resplandecer da Tua glória sobre nós, que nós venhamos, ó Pai, ter o pão de cada dia, Senhor Deus, tudo necessário para as responsabilidades mensais. Abençoa-nos, ó Deus, faça, Senhor Deus, com que nós cresçamos. Olha, Senhor Deus, para cada um, Senhor Deus, da saúde, da paz, da alegria, prosperidade. Esteja, Senhor Deus, em nome de Jesus, pegando nas nossas mãos, ó Pai, para nos levar mais além, Senhor Deus, que os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, cortadores, migradores, destruidores, ó Pai, eles vão, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, de serem restituídos, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome. Então nos ajuda, nos fortaleça e faça de nós instrumento nas Tuas mãos. Ó Deus do céu, sejamos uma bênção diante do Senhor, assim te pedimos, ó Pai. Assim te suplicamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém. Glórias a Deus. Nós estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, a programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Então eu quero contigo, eu, pastor Carlos Salles, lermos, nós buscando ao Senhor em 1 Samuel 19:20, Zacarias 9:10, 2 Tessalonicenses 1:2, data de hoje, 8/8/2025. Quero te convidar hoje, sexta-feira, tem culto abençoadíssimo, culto de cura e libertação aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura. E nós temos aí a alegria, de estar buscando ao Senhor em espírito e em verdade. Ele é o nosso socorro, a nossa fortaleza, é o socorro bem presente na hora da angústia. Então, que o Senhor esteja nos lavando, remindo e fazendo com que nós sejamos uma bênção nas suas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Desculpem. Temos os cultos sempre às terças-feiras, sextas e os domingos sempre às 19 horas. Você que não tem um lar cristão, faça da nossa igreja a sua casa. Você será muito bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Então vamos à leitura bíblica. Eu quero te convidar para nós estarmos buscando ao Senhor em 1 Samuel capítulo 19. Vamos fazer a leitura, E falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos para que matassem a Davi. Porém, Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. E Jonatas o anunciou a Davi, dizendo: meu pai, Saul, procura matar-te, pelo que agora guarda-te pela manhã. Fica-te em oculto e esconde-te, e sairei eu e estarei à mão de meu pai no campo em que estiverdes. Eu falarei de ti a meu pai, e verei o que há, e tu anunciarei. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e disse-lhe:
não peque o rei contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e porque os seus feitos te são muito bons, porque pôs a sua vida em sua mão, e feriu os filisteus, e fez o Senhor um grande livramento a todo Israel, tu mesmo viste, e te alegraste, porque, pois, pecarias contra o sangue inocente, matando a Davi sem causa. E Saul deu ouvidos a Jonatas, e jurou Saul: vive o Senhor, que não morrerá. E Jonatas chamou a Davi e colheu-lhe todas as palavras, melhor dizendo, contou-lhe todas as palavras. E Jonatas levou Davi a Saul, e esteve perante ele como antes. E tornou a haver guerra, e saiu Davi e pelejou contra os filisteus, e feriu com grande matança, e fugiram de diante dele. Porém, o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul, estando ele assentado em sua casa, e tendo à mão a sua lança, e tocava Davi com a mão a harpa. E procurou Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou de diante de Saul, qual feriu a parede com a sua lança. Porém fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Porém Saul mandou mensageiros à casa de Davi, que o guardasse e o matasse pela manhã, do que Mical, sua mulher, avisou a Davi, dizendo: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Então então Mical desceu a Davi por uma janela, e ele se foi e fugiu e escapou. Mical tomou uma estátua e a deitou na cama, e pôs-lhe cabeceira uma pele de cabra, e cobriu com uma coberta. E mandando Saul mensageiros que trouxessem a Davi, ela disse: está doente. Então Saul tornou a enviar mensageiros que viessem a Davi, dizendo: trazei-mo na cama para que o mate. Vindo, pois, o mensageiro, eis que a estátua estava na cama, e a pele de cabra à sua cabeceira. Então disse Saul a Mical: por que assim me enganaste e deixaste escapar o meu inimigo? E disse Mical a Saul: porque ele me disse: deixa-me ir, porque hei de eu matar-te. Assim Davi, aleluia, assim Davi fugiu e escapou. E foi Samuel em Ramá, e lhe participou tudo quanto Saul lhe fizera. E foram ele e Samuel, e ficaram em Naiote, e anunciaram a Saul, dizendo: eis que Davi está em Naiote, em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. E avisado disso, Saul enviou outros mensageiros, e também eles profetizaram. Então enviou Saul ainda uns terceiros mensageiros, os quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegou ao poço grande que estava em Secu, e perguntando disse: onde está Samuel e Davi? E disseram-lhe: eis que estão em Naiote, em Ramá. Então foi para Naiote, em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, e ia profetizando até chegar em Naiote, em Ramá. E ele também despiu as suas vestes e profetizou diante de Samuel, e esteve nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso se diz: está também Saul entre os profetas. Amém? Capítulo 20 de 1 Samuel, nós vamos também prestar aí a nossa reverência a essa sagrada e maravilhosa palavra de Deus. Então fugiu Davi de Naiote, em Ramá, e veio diante de Jonatas e disse:
que fiz eu? Qual é o meu crime? E qual é o meu pecado diante de teu pai, que procura tirar minha vida? E ele lhe disse: então não suceda, não morrerá. Eis que meu pai não faz coisa nenhuma, grande nem pequena, sem primeiro me informar, porque, pois meu pai me encobriria este negócio. Não será assim. Então Davi tornou a jurar e disse: teu pai sabe muito bem que achei graça aos teus olhos. Por isso, aleluia, disse: não saiba isto, Jonatas, para que não se magoe, mas, na verdade, como vive o Senhor e como vive a tua alma, há apenas um passo entre mim e a morte. E disse Jonatas a Davi: o que disser a tua alma, eu te farei. Disse Davi a Jonatas: eis que amanhã é lua nova, em que costumo assentar-me com o rei para comer. Porém, deixa-me ir, esconder-me-ei no campo até a tarde do terceiro dia. Se teu pai notar a minha ausência, dirás: Davi me pediu muito que o deixasse ir correndo a Belém, sua cidade, porquanto se fez lá sacrifício anual para toda a linhagem. Se disser assim: está bem, então teu servo tem paz. Porém, se muito se indignar, sabe que já está inteiramente determinado no mal. Usa, pois, de misericórdia com o teu servo, porque o fizeste entrar contigo em aliança do Senhor. Se, porém, há em mim crime, mata-me tu mesmo, porque aleluia, levarias a teu pai. Então disse Jonatas: longe de mim tal coisa, porém, se de alguma forma soubesse que já este mal está inteiramente determinado por meu pai, para que viesse sobre ti, tu não revelaria eu? E disse Davi a Jonatas: quem me fará saber? Se por acaso teu pai te responder asperamente. Então disse Jonatas a Davi: vem e saiamos ao campo. E saíram ambos ao campo. E disse Jonatas a Davi: o Senhor, Deus de Israel, seja testemunha, sondando eu e meu pai, aleluia, sondando eu a meu pai, amanhã a estas horas, ou depois de amanhã, eis que se houver coisa favorável para Davi, eu então não enviar, aleluia, a ti, e eu não enviar a ti, então não fizer saber, e não tu fizer saber. O Senhor faça assim como Jonatas, outro tanto, se aprouver a meu pai fazer-te mal, também tu farei saber, e te deixarei partir, e irás em paz. E o Senhor seja contigo, assim como foi com meu pai. E se eu então ainda viver, porventura não usarás comigo de beneficência do Senhor para que não morra, nem tampouco cortarás da minha casa a tua beneficência certamente, ou melhor dizendo, beneficência eternamente, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra a cada um dos inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: o Senhor o requeira das mãos dos inimigos de Davi. E Jonatas fez jurar a Davi de novo, porquanto o amava, porque o amava com todo o amor da sua alma. E disse-lhe Jonatas: amanhã é a lua nova, e não acharão no teu lugar, pois o teu assento se achará vazio. E assentando-te tu 3 dias, desce, e ausentando-te tu 3 dias, desce apressadamente e vai àquele lugar onde te escondeste no dia do negócio, e fica-te junto à pedra de Ezel. E eu atirarei 3 flechas para aquele lado, como se atirasse o alvo. E eis que mandarei o moço, dizendo: anda, busca as flechas.
se eu expressamente disser ao moço: olha, que as flechas estão para cá de ti, toma-o contigo e vem, porque paz, aleluia, há para ti, e não, aleluia, e não há nada. Vive o Senhor. Porém, se eu disser ao moço assim: olha que as flechas estão para lá de ti, vai embora, porque o Senhor te deixa ir. E quanto ao negócio de que eu e tu falamos, eis que o Senhor está entre mim e ti eternamente. Escondeu-se, pois, Davi no campo, e sendo a lua nova, assentou-se o rei para comer pão. E assentando-se o rei, como das outras vezes, no seu assento, no lugar junto à parede, Jonatas se levantou e assentou-se, aleluia, e assentou-se Abner ao lado de Saul. E o lugar de Davi apareceu vazio, porém naquele dia não disse Saul nada, porque dizia: aconteceu-lhe alguma coisa pela qual não está limpo, certamente não está limpo. Sucedeu também no outro dia, segundo a lua nova, que o lugar de Davi apareceu vazio. Disse, pois, Saul a Jonatas, seu filho: por que não veio o filho de Jessé, nem ontem, nem hoje, a comer pão? E respondeu Jonatas a Saul: Davi me pediu encarecidamente que deixasse ir a Belém, dizendo: peço-te que me deixes ir, porquanto a nossa linhagem tem um sacrifício na cidade, e meu irmão mesmo me mandou ir. Se pois agora tenho achado graça aos teus olhos, peço-te que me deixes partir, para que veja os meus irmãos. Por isso não veio à mesa do rei. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas e disse-lhe: filho de mulher perversa e rebelde, não sei eu que tens escolhido o filho de Jessé para a vergonha tua e para a vergonha da nudez da tua mãe? Porque todos os dias que o filho de Jessé vive sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem o teu reino, pelo que envia e traz-mo nesta hora, porque é digno de morte. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai, e lhe disse: por que há de morrer quem te, aleluia, que tem feito? Então Saul atirou-lhe uma lança para o ferir. Assim entendeu Jonatas que já seu pai tinha determinado matar a Davi. Por isso Jonatas, todo encolarizado, se levantou da mesa e no segundo dia da lua nova não comeu pão, porque se magoava por causa de Davi, porque seu pai o tinha humilhado. E aconteceu pela manhã que Jonatas saiu ao campo ao tempo que tinha ajustado com Davi, e um moço pequeno com ele. Então disse ao seu moço: corre a buscar as flechas que eu atirar. Correu, pois, o moço, e ele atirou uma flecha e fez passar além dele. E chegando o moço ao lugar da flecha que Jonatas tinha tirado, gritou Jonatas atrás do moço e disse: não está porventura a flecha mais para lá de ti? E tornou Jonatas a gritar atrás do moço: apressa-te, corre, não te demores. E o moço de Jonatas apanhou as flechas e veio ao seu senhor. E o moço não entendeu coisa alguma, só Jonatas e Davi sabiam deste negócio. Então Jonatas deu as suas armas ao moço que trazia, aleluia, e disse-lhe: anda e leva-as à cidade. Indo-se o moço, levantou-se Davi do lado do sul e lançou sobre o seu rosto em terra, e inclinou-se 3 vezes, e beijaram-se um ao outro e choraram juntos, mas Davi chorou muito mais. E disse Jonatas a Davi: vai-te em paz, o que nós temos jurado ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja entre mim e ti,
e entre a minha descendência e a tua descendência seja perpetuamente. Então se levantou Davi e partiu, e Jonatas entrou na cidade. Amém? Glórias a Deus. Eu quero contigo, nós vamos até o livro de Zacarias, vamos buscar ao Senhor também no livro de Zacarias. E no livro de Zacarias nós vamos estar lendo o capítulo 9 e o capítulo 10. Amém? Capítulo 9 e 10 de Zacarias. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Zacarias 9 e 10. O peso da palavra do Senhor contra a terra de Adraque e Damasco, o seu repouso, porque o olhar do homem e de todas as tribos de Israel se volta para o Senhor, e também Amate, que confina com ela, e Tiro e Sidom, ainda que sejam mais sábias. E Tiro edificou para si fortalezas e amontoou prata como pó, e ouro fino como a lama das ruas. Eis que o Senhor a despojará, e ferirá no mar a sua força, e ela será consumida pelo fogo. Ascalon o verá, e temerá também Gaza, e terá grande dor, igualmente Ecrom, porque a sua esperança será confundida. O rei de Gaza perecerá, e Ascalon não será habitada, e um bastardo habitará em Asdod, e exterminarei a soberba dos filhos, aleluia, melhor dizendo, dos filisteus, e da sua boca tirarei o seu sangue, e dentre os seus dentes e as suas abominações, e ele também ficará como um remanescente para o nosso Deus, e será como governador em Judá, e Ecrom como um jebuseu. E acampar-me-ei ao redor da minha casa contra o exército, porque ninguém passe nem volte, para que não passe mais sobre eles o opressor, porque agora vi com os meus olhos. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumentinho, e sobre um jumentinho, filho de jumento. E de Efraim destruirei os carros, e de Jerusalém os cavalos, e o arco de guerra será destruído. E ele anunciará paz aos gentios, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o rio até a extremidade da terra. Até quanto a ti, por causa do sangue da tua aliança, libertei os teus presos da cova, em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos restaurarei em dobro, porque curvei Judá para mim, enchi com Efraim o arco, e suscitarei os teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e por-te-ei, ó Sião, como a espada de um poderoso, e o Senhor será visto sobre eles, e as suas flechas sairão como o relâmpago, e o Senhor Deus soará a trombeta, e irá com os redemoinhos, aleluia, redemoinhos do sul. O Senhor dos exércitos os acompanhará, aleluia, melhor dizendo, o Senhor dos exércitos os amparará. Eles devorarão depois que estiverem sujeitos às pedras da funda. Também beberão e farão barulho como excitados pelo vinho. Encher-se-ão como bacias de sacrifício, como os cantos do altar. E o Senhor, seu Deus, naquele dia, os salvará como o rebanho do seu povo, porque como pedras de uma coroa eles resplandecerão na sua terra, porque quão grande é a sua bondade e quão grande é a sua formosura. O trigo fará florescer os jovens e o mosto as virgens. Amém?
Glórias a Deus. Vamos também ao capítulo 10 de Zacarias, capítulo 10. Nós vamos engrandecer o nome do Senhor com essa leitura do capítulo 10. Diz assim, no capítulo 10: pede ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. Sim, o Senhor que faz relâmpago e lhe dará chuvas abundantes, e a cada um erva no campo. Porque os ídolos têm falado vaidade, e os adivinhos têm visto mentira, e contam sonhos falsos, com vaidade consolam. Por isso seguem o seu caminho como ovelhas. Estão aflitos porque não há pastor. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes. Mas o Senhor dos exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e os fará como o seu majestoso cavalo na peleja. Dele sairá a pedra de esquina, dele a estaca, dele o arco de guerra, dele juntamente sairá todo o opressor, e serão como poderosos que na batalha esmagam o inimigo no lodo das ruas, e eles lutarão, porque o Senhor estará com eles, e confundirão os que andam montados em cavalos. E fortalecerei a casa de Judá, e salvarei a casa de José, e os farei voltar, porque me compadeci deles, e não serão como se eu não os tivera rejeitado, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e os ouvirei. E os de Efraim serão como um poderoso, e o seu coração se alegrará como pelo vinho, e os seus filhos o verão, e se alegrarão o seu coração, e se regozijarão no Senhor. E lhes assobiarei e os ajuntarei, porque eu os tenho remido. Multiplicar-se-ão como antes se tinha multiplicado. Ainda que os espalhei por entre os povos, eles se lembrarão de mim em lugares remotos, e viverão com os seus filhos e voltarão, porque eu os farei voltar à terra do Egito, e os congregarei da Síria, e traluzei a terra de Gileade e do Líbano, e não se achará lugar bastante para eles, e ele passará pelo mar com angústia, e ferirá as ondas no mar, e todas as profundezas do Nilo se secarão. Então será derrubada a soberba da Síria, e o cetro do Egito se retirará. E eu fortalecerei, aleluia, e eu os fortalecerei no Senhor, e andarão no seu nome, diz o Senhor. Amém? Glórias a Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 1 e 2, nós vamos também fazer menção para edificação da amada igreja, em nome de Jesus. 2 Tessalonicenses, capítulo 1 e 2. Amém? Vamos ler o 3 também, se a gente conseguir 1, 2 e 3. Amém? Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graças e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de todos vós aumenta, de uma parte como as outras, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé, e todas as vossas perseguições e aflições que suportais, prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais ávidos por dignos do reino de Deus, pelo que também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus, que dê em paga retribuição, aleluia, ou melhor dizendo, isso mesmo, tribulação, né? Voltarei ao versículo 6, se de fato é justo diante de Deus, que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco,
quando se manifestar o Senhor Jesus Cristo desde o céu com os anjos do seu poder, com labareda, aleluia, de fogo, tomando vingança dos seus, aleluia, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos, e para fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Aleluia! Por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome, aleluia, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja, aleluia, em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus ao meu amado irmão Josivaldo, Jucivaldo Pereira. Que Deus esteja te abençoando. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Também quero convidar aos meus amados irmãos o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Diz assim a palavra do Senhor: glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Ora, irmão, rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se no dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo, aleluia, parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o ministério da injustiça opera, somente há um que agora o retém até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, como todo o poder de sinais e prodígios de mentira, e como todo engano da injustiça, para que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade, mas devemos sempre dar graças a Deus, aleluia, por vós, irmãos amados do Senhor, por vós, aleluia, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e da fé à verdade, para que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, estais firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou em graça, nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Console os vossos, console os vossos corações e vos confirme em toda boa palavra e obra. Amém?
capítulo 3 de 2 Tessalonicenses. Capítulo 3 de 2 Tessalonicenses. Vai dizer assim: no demais, irmãos, rogai-vos por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós, para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. E confiamos quanto a vós no Senhor, que não só fazeis, como fazeis o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminhe os corações, aleluia, no amor de Deus e na paciência de Cristo. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vos aparteis de todo o irmão que anda desordenadamente, não segundo a tradição que de nós recebeu, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois não nos portamos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados e a nenhum de vós, não porque não tivemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também, porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que tenhamos, ou melhor dizendo, que trabalhando com sossego comam do seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem, mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia, não o tenhais como inimigo, mas admoestais como irmão. Ora, o mesmo Senhor de paz vos deu sempre paz de toda maneira. O Senhor seja com todos. Saudação da minha própria mão, de mim, Paulo, que é o sinal de todas as epístolas, assim escrevo. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo com todos vós. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Amém? Glórias a Deus. Deus esteja abençoando a todos nessa manhã, que Deus esteja derramando do seu poder, da assunção, do seu sobrenatural, que tenhamos aí um dia abençoadíssimo. Seja o Senhor com cada um de vós, transformando-nos conforme o seu querer, conforme a sua bondade. Que o Espírito Santo do Senhor esteja enchendo os nossos corações, manifestando a sua glória sobre as nossas vidas. Amém? Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que assim que as consolações do Espírito Santo, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Fica na paz, Deus abençoe.